Olá, muito boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus te abençoe grande, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Glória a Deus por esse dia que Deus tem nos dado, por esta noite que o Senhor tem colocado diante de nós e por essa bênção que é podermos falar com o Senhor nosso Deus através da oração e ouvir a voz do Senhor nosso Deus através da sua palavra. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, nós estamos recebendo, esperando a voz de Deus sobre as nossas vidas. Então é muito interessante isso, irmãos, que a nossa fé, o nosso culto, que a Bíblia chama para nós oferecermos a Deus um culto racional, um culto com entendimento. Boa noite, Adilson, bem-vindo, Adilson, Tereza, meu amigo, em nome de Jesus. Então a Bíblia nos convida, no livro de Romanos, capítulo 12, para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar pelo entendimento da palavra de Deus. E a Bíblia também, o próprio apóstolo Paulo nos convida a nós nos apresentarmos a Deus, para louvá-los com o nosso culto, e que o nosso culto seja um culto com razão, culto com entendimento. Então, o culto, tudo aquilo que fazemos a Deus, ele tem duas partes fundamentais. Primeiro, é aquilo que nós fazemos para Deus. Então, o que nós fazemos para Deus? Nós oramos para Deus. Então, quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, nós estamos falando com Ele, contando a Ele da nossa vida, contando a Ele das nossas dores, contando a Ele das nossas lutas. E quando nós, então, louvamos, nós estamos o adorando, nós estamos bendizendo, nós estamos falando, quem Ele é, nós estamos dizendo o quanto Ele é importante para nós, o quanto reverenciamos. Então, todas as nossas músicas, elas falam de Deus, elas falam do nosso louvor a Deus, da nossa gratidão a Deus, nosso Senhor, e ela também nos coloca nessa posição de exaltação, de adoração ao nosso Deus eterno. E depois nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. Deus nos fala de muitas maneiras. Deus nos fala também e sobretudo com a sua palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos a clareza que é Deus falando conosco. E nesta noite eu quero, eu tinha uma mensagem desde ontem, que ontem também eu troquei esta mensagem que eu tinha, porque eu senti uma direção do Senhor em fazê-lo. E hoje também novamente, eu estava à tarde, e à tarde Deus tocou profundamente meu coração. Deus tocou profundamente meu coração em dizer, em falar algumas coisas e em orar sobre algumas coisas, que é muito importante para as nossas vidas, irmãos, nós sabermos, entendermos, o que Deus tem para nós. Então, eu estava conversando esses dias, ontem, eu estava indo para hemodiálise, e a Yasmin estava comigo no carro, e eu falei uma coisa para ela que eu tenho repetido aqui algumas vezes, e na igreja, no próprio culto de domingo, eu falei sobre isso, que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos,
nós entendemos, né? Nós precisamos entender que a nossa mente, irmãos, nós temos que colocar a palavra de Deus nela, que nós mudamos a nossa mente, nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus. Muitas vezes você já deve ter ouvido esse ditado, né? Que mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade, irmãos, esse ditado no seguinte sentido. Porque, na verdade, irmãos, ninguém consegue ficar com a mente vazia. E se por um acaso você não estiver provocando pensamentos bons, então muitas vezes como vêm os seus pensamentos? Então você está assim, ninguém consegue ficar sem pensar em nada 1 minuto. Porque quando você está, por exemplo, ouvindo uma música, e aquela música você está escutando ela mesmo, ouvindo, aquela música vai te remeter a alguma situação. Então, esses dias eu estava falando, né? Eu lembro muito do meu pai, e meu pai, apesar de ser um pastorzão da Assembleia, daqueles tradicional, ele gostava muito de ouvir música. E ele, às vezes eu estava sentado na mesa com ele, e ele, na verdade, ele gostava muito de ouvir rádio. E às vezes o rádio, ele estava ouvindo uma programação, às vezes até jornalística, terminava aquela programação, entrava uma música. E eu me lembro de algumas vezes que tocou alguma música e ele me contava um fato semelhante, um fato que aconteceu envolvendo aquela música. E aí ele me dizia, olha, aconteceu tal coisa nessa música. Tem uma música que eu acho muito bonita, né? Do Chitãozinho e Chororó, que é aquela No Rancho Fundo, né? No rancho fundo, bem pra lá de outro mundo. E aí você fica ouvindo aquela música. Quando você ouve aquela música, na verdade, a tua cabeça começa a criar a imagem daquele ranchinho, né? Daquela casinha no meio do mato, lá no meio das montanhas, na planície, perto das montanhas, né? Que às vezes você está viajando, passa na estrada, vê às vezes, né, uma fazenda, uma chácara, a gente não sabe o que é aquilo, e que tem uma casinha ali e tal. Então a música te remete a essas coisas. Então essa coisa de você pensar que a sua cabeça, não estou pensando em nada, é mentira. É uma mentira que a tua mente tenta colocar em você. Então, irmãos, nós precisamos e devemos aprender, irmãos, a controlar, né, a direcionar a nossa mente. Porque quando você está com a mente vazia, com a mente estacionada, sem nada acontecendo naquela mente, o que acontece? O inimigo vai lá e lança os seus dardos. Eu já disse várias e várias vezes, o inimigo, ele não pode, ele não consegue saber o que você está pensando. Porque o único que é, a Bíblia diz, onisciente, onipresente e onipotente é o nosso Deus. Então o nosso Deus é assim, ele é onisciente, ele sabe o que é onisciente, ele sabe todas as coisas. O nosso Deus sabe todas as coisas. Não há nada oculto ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é onipresente. Nosso Deus está em todo lugar. A diferença é que nem em todo lugar Deus revela a sua glória. Deus não revela a sua glória em todo lugar. Deus não revela a sua Shekinah, a sua glória, a sua vida
em todo lugar. Ele escolhe lugares, situações, pessoas, né, especiais que separam, que consagram, né, porque quando nós vamos fazer um templo, nós vamos fazer alguma coisa, nós consagramos aquilo a Deus. Então aquilo tem um propósito, né, exclusivo para adoração ao nosso Deus. Então consagramos aquilo a Deus, consagramos aquele momento, aquela situação a Deus. Terceira coisa, Deus é onipotente. O que é onipotente? Ele pode todas as coisas. O único que pode todas as coisas é Deus. Eu sempre repito nas minhas pregações, boa noite, Dona Rose, bem-vinda em nome de Jesus. Eu sempre repito nas minhas pregações, minha mãe também querida, bem-vinda. Eu sempre repito nas minhas pregações, várias e várias vezes, você vai ver. Eu citar Jó 42:2, quando Jó diz, né, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então nós temos um Deus que é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele consegue, o único que sabe, consegue saber o que está dentro de você, o que está na sua mente. Foi aquilo que o Senhor Deus falou a Samuel, quando Samuel foi na casa de Jessé ungir o novo rei de Israel, lembra-se? Quando passou lá o primeiro, se eu não me engano, é Eliabe, e o profeta Samuel ficou encantado com Eliabe, um homem alto, forte, né, preparado para a guerra, com porte de guerreiro. Eliabe já falou, é esse o escolhido de Deus, é esse o que é o rei de Israel. E a Bíblia diz que ele então pega o óleo e vai na direção de Eliabe. E Deus fala, não faça isso, porque você está olhando a aparência, porém eu vejo o coração, eu vejo o que está dentro da pessoa, eu vejo os pensamentos da pessoa. Sara, boa noite, bem-vinda em nome de Jesus, Sara. Então ele fala, eu vejo o que está dentro da pessoa. Então isso significa onisciência de Deus. Por isso que lá na Escritura está falando, né, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que ela entra e penetra o coração do homem. Ela entra dentro do homem, entre juntas e medulas. Quer dizer, a palavra de Deus, ela vai no mais profundo do ser humano. Então não há nada, não há nenhuma região, não há nenhum lugar dentro de nós que Deus não o conheça. Então isso é maravilhoso, irmãos. Então Deus sabe de todas as coisas. O único que pode saber o que você está pensando é Deus. O inimigo não tem este poder. E o inimigo não tem esta capacidade. Agora, o inimigo a gente sabe, irmãos, são espíritos, né, que foram anjos decaídos, que foram lançados do céu, e quando lá Lúcifer caiu, a Bíblia diz que ele levou a terça parte dos anjos junto. Ele conseguiu convencer pessoas no seu caminho errado, e quando ele caiu, ele levou essa terça parte dos anjos juntos. Então é muita gente. E esses espíritos malignos que ficam em todo tempo, olhando, vendo, escutando. Você não os vê, mas existe uma realidade espiritual à nossa volta que nós não enxergamos. É o que nós chamamos de mundo espiritual. É o que Sócrates, Platão discutia nas suas conversas filosóficas, né? Eles falavam do mundo real e do mundo invisível.
Só que eles não tinham essa consciência como eu e você que somos cristãos temos da presença de Deus. Então os filósofos discutiam e eles tinham uma noção de que havia alguma coisa, então eles falavam, não, existe um mundo invisível, um mundo que nós não vemos. E aí eles atribuíam várias coisas a essa situação. E nós entendemos, irmãos, nós entendemos, porque a palavra de Deus vem e abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento também, para nós compreendermos. A fé faz isso. Hebreus capítulo 11, eu gosto de ver lá, quando explica sobre a fé, define o que é fé, mas no versículo 2 fala assim, pela fé entendemos que o mundo foi criado, né? O mundo e tudo que nele existe foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então, você só consegue entender isso, irmãos, pela fé. Hebreus fala, pela fé entendemos. Então, veja bem, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Jó afirma, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, todos sabem disso. Jesus, em Mateus 28, ele diz, né? Todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Então, todo o poder está na mão do nosso Deus. Agora, nosso Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele consegue, né? Por isso o salmista Davi diz, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar e conhece o meu levantar. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. O Senhor esquadrinha os meus rins. Olha que coisa tremenda, né? Que o salmista Davi diz, né? Naquela altura, naqueles anos, quando não se tinha tantos, né, recursos, conhecimentos como nós temos hoje, mas ele atribuía essas virtudes e esse poder, esse conhecimento, né, ao nosso Deus. E ele é então onisciente, onipotente, pode todas as coisas, e ele é onipresente. Ele está em todo lugar, o inimigo não. Então, irmãos, Deus é que tem todo o poder e que sabe de todas as coisas. Agora, aonde nós vamos, né, para esse assunto? Eu queria falar, né, como eu estou já falando para vocês isso, que a nossa mente, irmãos, não fica vazia. Tanto que as religiões, né, orientais, eles ficam fazendo aquelas concentrações, aqueles pensamentos, né? E eles vão lá e começam. E qual é a grande sacada, o grande êxito do mestre lá, das religiões ocidentais? É quando o homem chega a tal ponto de concentração que ele consegue já não pensar em nada. Irmão, se você está querendo não pensar em nada, você está pensando em alguma coisa. Você está pensando, o que é o nada? Então eu te pergunto, o que é o nada para você? E é nesses momentos, irmãos, eu sei que é muito importante algumas coisas que faz bem para nós e para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa vida. Por exemplo, uma das coisas que faz muito bem para a nossa vida e que não tem nada a ver com religião, é criação de Deus, é da criação que Deus fez por nós, é a nossa, por exemplo, poucas pessoas utilizam, né, de um recurso tão especial que Deus nos deu, que é a respiração. Irmão, muitas coisas você resolve só sabendo respirar direito. Quando você vai fazer um negócio, quando você está nervoso, quando você vai fazer um exame médico, quando você vai...
qual é a primeira coisa que o médico te fala, que a pessoa da enfermagem te fala? Calma, respira tranquilo, né? E eles ensinam, olha, cheira uma flor, puxa o ar e solta. Eles dizem o seguinte, para você melhorar a tua respiração é assim, ó, respira como se você estivesse cheirando uma flor. E expira como se você estivesse apagando uma vela. Só de você respirar direito, irmão, você já vai encher seu pulmão de ar, e o pulmão vai fazer aquela troca daquele ar ruim que você pega lá, que eu não sei os nomes, e ele vai tirar aquelas impurezas, por isso existe o pulmão, os brônquios, ele tira essa impureza e vai colocar dentro de você um ar puro, e você vai soltar aquelas coisas ruins que você não vê, mas que existe, que está no ar, que está no coisa. Ah, não, no ar não tem nada. Não tem nada? Você sabia que tem muita água no ar? Em lugares secos, em países secos, eles têm uma técnica de pegar água do ar. Não estou falando nem de ir nas nuvens, que eles têm uma técnica hoje que eles vão na nuvem e provoca chuva. Mas existem aparelhos que põe no lugar e aquilo tira a água que está no ar. Claro que o ar vai ficar muito mais seco, mas eles conseguem buscar a água necessária ali para algumas coisas que eles precisam. Claro que eles não vão viver disso, mas o que eu estou dizendo é assim, tem muitas coisas no ar, inclusive bactérias, inclusive coisas que é imperceptível aos olhos humanos. Então, só de você respirar direito, né? Respira, né? Pelo nariz, como se tivesse, né? Cheirando uma flor. E solta pela boca, como se estivesse assoprando uma vela. Só de você fazer isso, irmãos, isso já te faz um bem danado. Isso não tem nada a ver com religião, com yoga, com não sei o que, com não sei o que. Isso é uma capacidade do pensamento. Por que que quando você está numa situação de nervoso, as pessoas chegam para você e falam calma, 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 no médico, em alguma coisa que você deu aquela crise de ansiedade, o que você faz? Respira fundo e solta. Isso traz um benefício para a sua saúde, para você, irmão, que você não tem ideia do bem que isso faz para você. Até para fazer exame, para fazer as coisas, tudo, eu uso essa técnica de respiração. Não é a única, mas essa é a mais importante. E que traz uma tranquilidade, assim, parece estar trazendo, né, uma coisa de Deus mesmo, porque foi Deus que criou isso. Foi Deus que capacitou os nossos pulmões, o nosso organismo, nossos brônquios, a fazer esse processo tão maravilhoso. Mas o mais importante para nós nessa noite é a sua mente. Então, como eu estava falando, ninguém consegue ficar sem pensar em nada. Você sempre vai pensar em alguma coisa. E quando você não estiver pensando, né, de propósito, você fala, oxe, eu tenho um problema. Quando você tem um problema, o que você faz? Vou pensar como eu posso resolver esse problema. E aí, às vezes, você começa a pensar nas soluções ou nas possíveis soluções que você tem para aquilo. Então percebe como você ordenou, você deu ordens, você deu um comando para sua mente pensar como você quer. Pensar como você quer.
Você direcionou a sua mente para pensar propositalmente sobre uma solução dos seus problemas. E quanto mais preciso for a ordem que você dá para sua mente, né, para pensar para direcionar ela em alguma coisa, ela vai começar a trabalhar para te dar as melhores respostas. É como as IAs de hoje, né? Se você faz uma pergunta boba, a resposta é boba. Se você faz uma pergunta, quanto mais aprofundada a tua pergunta, ele vai fazer, ele vai responder. E a tua mente, irmãos, nós precisamos aprender a direcionar a nossa mente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o grande campo de batalha na vida das pessoas, irmãos, do mundo, da igreja, de todos os lugares, é na mente. E o inimigo vem tentar, irmãos, hoje até na vida, assim, eu vejo as pessoas falar, né, que fulano entrou na mente do outro. Quando o cara dá um nó no outro, quando o cara faz uma coisa, né, e ele faz o outro favorecer ele em alguma coisa, fala, fulano entrou na mente do outro de um jeito. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente deixa a nossa mente solta e perde, né, essa capacidade ou esse jeito de entender que a Bíblia diz, não vos conformeis, quer dizer, não torne a forma desse mundo, mas transformai, mas transforma pela renovação da vossa mente. E a renovação da nossa mente vem por onde, irmão? Vem pela palavra de Deus. Então, o cerne do que eu queria falar, né? Estou falando de Romanos 12, versículo 2. O cerne do que eu queria falar é que, irmãos, nós precisamos entender que quando você está com a mente vazia, como eu disse no começo da mensagem, alguns homens dizem, né, algumas pessoas dizem, eu cresci ouvindo, acho que minha mãe dizer, as pessoas dizerem, mente vazia, oficina do diabo. E é mesmo, porque você fica com a mente vazia. O diabo vem e começa a lançar o quê? Pensamentos em você. Então ele começa a jogar pensamentos em você, flechas em você. E aí o que acontece? Você viaja naqueles pensamentos. E normalmente aqueles pensamentos são pensamentos que às vezes te levam à destruição. Te jogam para baixo. Você já não teve assim, tranquilo, daqui a pouco vem um pensamento ruim na tua cabeça, um sentimento ruim, uns pensamentos ruins, e aquilo joga você para baixo assim, de um jeito que você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo comigo? E sabe, irmãos, não é para todas as pessoas, mas para muitas pessoas. Sabe qual é a hora que o inimigo mais ataca? À noite. A gente sabe, irmãos, que às vezes a gente está tão agitado, que a gente tem dificuldade de dormir. Não sei se você é assim. Eu uso uma técnica, irmãos, para mim não ter distrações com muitas coisas, não ficar com um pensamento, às vezes muito, eu às vezes ouço rádio. Eu gosto de ouvir rádio, para mim o rádio ajuda muito e aquilo é uma distração, não tem nada a ver com coisa, quando eu vou dormir. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa capacidade, tem esse gosto, né? Mas tem muita gente, irmão, que quando ele vai deitar à noite, ou quando ele deita à noite, quando a casa silencia, né? Quando a casa silencia, irmão, quando não tem mais barulho pela casa, quando as crianças já dormiram, quando o cônjuge já dormiu, quando as pessoas da casa já dormiram, tem muitas pessoas que ficam deitadas, irmão, virando de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Às vezes não pode ligar um aparelho para não atrapalhar outra pessoa, ou às vezes para também até
não tem o que ver mais, já cansou. E aí muitas vezes é nessas horas, irmãos, que o inimigo vem e coloca pensamentos ruins. Você já percebeu, irmão, que os pensamentos ou os sentimentos que mais te atribula e que te deixa assim passado, com medo, te deixa assustado, te deixa em pânico, te deixa muita coisa, acontece à noite e na madrugada. Eu não estou falando nem da violência, eu estou falando hoje só dos pensamentos. Mas a Bíblia nos dá uma boa nova lá no Salmo 91. A Bíblia no Salmo 91, quando fala sobre a proteção de Deus, ele vai falar: não temerás o espanto noturno. O terror noturno. Porque para muitas pessoas, irmãos, a noite, antes dela cair em sono profundo, são momentos, às vezes, de muito terror, de pânico mesmo. Porque quantos pensamentos ruins vêm, quantos sentimentos ruins vêm, aqueles pensamentos provocam, e você se sente mal de estar tendo aqueles pensamentos, você fala: meu Deus, eu estou pensando nisso, não é possível. Será que a gente não consegue entender, irmãos, que o maligno está jogando pensamento na gente porque a gente está com a mente vazia, solta? Ou ansioso demais? Porque quando a gente está ansioso demais, irmãos, a gente fica desesperado. Ansioso demais, ele quer 10 coisas ao mesmo tempo, aí começa a vir a dúvida, começa a vir a impossibilidade. Isso não é possível, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí o inimigo vem e começa: você não vai ser feliz nunca mais. Você não vai acontecer isso para você nunca mais. O que já aconteceu, e fim da linha, acabou, não vai ter mais. Não vai ter mais daquele jeito, irmãos. Por quê? Porque Deus tem uma promessa de fazer coisas maiores e melhores na nossa vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, se há alguma coisa boa, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, se isso edifica, seja essas coisas que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, assim como você tem que resolver um problema, apareceu um problema na sua vida, apareceu uma situação lá, seja uma senhora na cozinha, seja um homem no seu trabalho. O Adilson aí, vira e mexe, deve encontrar muitos problemas. Nós encontramos muitos problemas. Como é que você faz quando acontece um problema? Quando você tem uma situação, você começa, como diz as pessoas falam popularmente, põe a cachola para funcionar. Põe a cabeça para funcionar, para achar uma solução para aquele problema. Aí você fica pensando, Eu vi lá um dia na igreja, na construção, estava lá o Adilson, o Sil trabalhando, e aí eles precisavam retorcer uma coisa, e eu sei que existe uma máquina específica para retorcer ferro e tal, mas a gente não tinha. Mas precisava para fazer um negócio ali para soldar lá nos ferros, e seria uma base, não sei o que. Irmão, não demorou muito. O Adilson e o Sil foram lá, pegaram uma madeira, um ferro, não sei o que era, fizeram uns negocinhos lá, e o Sil vinha com o negócio e torcia aquele ferro, não me lembro exatamente o que era, uma barra, não me lembro o que era, que eles torciam e aquilo ficou do jeito que eles precisavam. Então, a cabeça foi colocada para pensar na solução daquele assunto. Então, tem coisa que não adianta você sentar e chorar ou aceitar.
vai vir naqueles pensamentos, primeira coisa, repreende em nome de Jesus. Amém, Eu te Jesus. repreendo em nome de Jesus. Isso é um terror noturno que a Bíblia diz no Salmo 91, que está tentando vir me atrapalhar, me insultar, querer tirar minha paz, querer tirar minha confiança em Deus, querer tirar a segurança e a alegria que eu tenho em Deus e na minha vida. Repreende aquilo e começa a ocupar a sua mente ali propositadamente mesmo. Amém, Jesus. Pensa na grandeza de Deus, pensa nas promessas de Deus. Por isso eu sempre digo, né? Tenha um versículo para chamar de seu, porque é nessa hora que você pensa naquele versículo. Eu, no meio de todas essas minhas dificuldades, irmãos, tem hora que não é fácil, irmãos. Agora, graças a Deus, os médicos acertaram um remédio, mas mesmo assim, ó, meus braços, como estão todos cheios de ferida. Teve, irmãos, uma semana passada que meu corpo se encheu de ferida no corpo todo. Tinha coceiras fortes no corpo todo. E eu ficava lembrando de Jó, né? Quando Jó teve aquelas úlceras pelo corpo inteiro, feridas pelo corpo inteiro. E os historiadores dizem que ele ficava numa banheira, como se fosse uma banheira, né? De carvão, de pó de carvão, de cinza, para aquilo era o que tinha para se acalmar essas coceiras, essas pestes que pegavam no corpo. E eu não cheguei nem perto de Jó. Mas o que eu digo é assim, no meio dessas lutas, cãibras, os pés, né? Essa noite mesmo foi uma noite assim, que os pés, as pontas dos pés, parece que não foi irrigada, a água não chegou lá. Aí eu tomo uma jarra praticamente desse tamanho de água, para ter a sensação de que aquela água vai chegar no corpo todo. Mas é nessas horas, irmãos, que às vezes você vê, né, a sua fragilidade física. Mas eu me lembro, para mim, esse versículo é muito forte. Não virá provação maior do que você possa suportar. E a palavra de Deus diz assim: juntamente com a provação, Deus dará o escape. Então, quando você entendeu? O diabo vem lá e fala: rapaz, você está com o corpo todo perebento, você está travando de dores com essas câimbras que não para, né? Que fica, você tendo movimentos no corpo. Eu, se fosse uma bola no meu pé, eu chutava a bola, de tanto que meu pé, a parte do joelho, ficava fazendo assim, ó. Ficava fazendo assim, involuntariamente. E aí, muitas vezes o diabo vem e quer dizer para você: agora é o fim da linha, agora é o fim da linha. Irmão, não é o diabo que vai dizer na minha mente que é o fim da linha. O meu fim da linha vai chegar quando Jesus me chamar. E não é o fim da linha, é o começo de um novo tempo. E esse novo tempo vai ser muito mais especial do que tudo que nós vivemos aqui. Porque nós passaremos a eternidade com o Senhor Jesus. Eu já tive várias vezes essa experiência de as pessoas disserem: olha, não é dessa difícil escapar. Eu não tive sensação de agonia, eu não tive sensação de sofrimento, não tive aqueles... Não, eu tinha uma paz tão grande no coração. Uma vez que eu tive muito mal no hospital, na Covid, e quando eu vi que um dia era um momento assim muito difícil, eu senti que veio tipo um anjo do Senhor assim, me conduziu, e tinha uma porta, ele falava: olha, abre essa porta.
Mesmo antes de abrir a porta, eu já sentia, né, e podia ver uma luz muito grande. Fala, olha, abre essa porta, porque estão te esperando do lado de lá dessa porta. E a porta não se abriu, não. Eu estou aqui. Mas na hora o sentimento era de tanta paz, de tanta tranquilidade, irmãos. O que eu pensava era, claro, na minha família. Mas quando eu pensava na minha família, eu pensava também no quê? Que se o Senhor estivesse me levando, certamente o Senhor cuidaria dos meus. Aleluia. Então, irmãos, é isso. Então não se agonize. Ah, porque as portas se fecharam, agora porque o mundo é outro, agora porque não tem mais porta de emprego. Irmão, acabou de vir uma menina aqui do Nordeste, a Kátia, e ela reclamou aqui nessa mesa que eu estou pregando para vocês aqui, da minha sala de jantar menor. Ah, pastor, nós vivemos uma dificuldade muito grande lá na Bahia. Eu falei, por que, moça? Por que, Kátia? Porque a gente tem muito emprego e nós não temos pessoas para trabalhar. Ah, Yasmin, te amo, filha, Deus abençoe. E se o Zay estiver acordado aí também, te amo, viu, Zay? Um beijo. Yasmin falou que quando eu falei o nome dele ontem, ele ficou rindo para a tela do celular, ele ficou rindo e ficava vovô. Então a menina falou, pastor, nós estamos tendo um problema muito grande, porque ela é gerente lá daquelas fazendas na Bahia, que os produtos deles é tudo para ir para fora. Então as fazendas que ela trabalha, eles produzem, né, ela é engenheira agrônoma, eles produzem todo tipo de uva. E aí ela falou, o nosso grande problema, pastor, é que nós, na hora da colheita, e muitas vezes, não temos mão de obra. O Zay está lá ainda acordado. Zay, um beijo, vovô te ama, Zay. Juízo aí com o Homem-Aranha, hein? Irmãos, amém, irmãos, amém, pelas palavras, Rose. Amém, Yasmin. Deus tem sido misericordioso com a gente. Então, irmãos, quando esses pensamentos ruins vierem tentar te atacar, tira esses pensamentos. Ah, pastor, como é que a gente tira esses pensamentos? Tira. Começa a pensar na palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo então pensar na palavra de Deus. Faz duas coisas. Se você puder, né? Se for de dia, se você puder, comece a cantar. Comece a louvar a Deus. Mesmo que baixinho na sua mente, comece a louvar a Deus. E se você puder e tiver esse costume, né? As pessoas perderam esse costume, mas um costume muito bom é escrever. Amém. Tem uma campanha que eu gosto de fazer às vezes na igreja, e já fiz na live, inclusive foi quando a Yasmin teve a grande bênção do nascimento do Zay, nós vamos fazer de novo, que se chama Uma Carta para Deus. Amém. Eu fui muito influenciado por uma mocinha, que eu tenho muito amor por ela até hoje, é como uma irmã para mim, a Ana, e ela tinha um costume, a gente era mocinho, ela se converteu com a gente lá na igreja do Rio Pequeno, e eu, alguns meninos, era de falar muito, né? A gente tinha uns meninos na igreja que falava, como dizia minha mãe, que eu falava mais que o homem da cobra. Vocês que são os mais novos não lembram, mas os mais antigos, né? E quem é do interior lembra. Aqueles caras que ficavam na rodoviária vendendo produtos lá, farmacêuticos, e eles sempre tinham uma cobra, ou tinha o peixe elétrico, né? Mas normalmente era uma cobra.
e ele ia falando, ia mexendo com a cobra, e as pessoas ficavam ali atraídas por ver o que ele ia fazer com a cobra, ou o que a cobra ia fazer com ele. E enquanto isso ele ia falando, e vendia os remédios dele lá e fazia festa. Irmãos, nós, né, estava falando, tinha uns moços que a gente falava mais que o homem da cobra. Mas as moças normalmente eram mais tímidas, de falar muito assim. E aí, um dia eu estava na casa da Aninha, e eu tinha o costume de, né, da família, e eu ia no quarto dela, e ficava às vezes com ela no quarto dela. E um dia ela me mostrou o seu caderno de oração. As suas orações, ela escrevia. Mas era assim um caderno, irmãos, desse caderno de escola grande, e que cada oração dela ela escrevia por escrito: Deus, eu quero isso, Deus, Deus. Eu fazia aquela parte de louvor a Deus, eu te amo, não sei o que, tal, tal, o Senhor é isso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é não sei o que, e depois ela ia escrevendo no seu caderno, quase como se fosse um diário, mas a sua oração. E ela fazia isso porque ela tinha, às vezes, dificuldade de se expressar, né, de falar, apesar que ela é uma grande comunicadora hoje, uma grande psicóloga, tem uma clínica maravilhosa, trabalha aqui, trabalha em Portugal, com trabalhos tremendos, né? E ela se especializou em luto, é uma das pessoas mais fortes, né? E com mais conhecimento nessa área de luto, para tratar com pessoas em luto no Brasil. Mas ela tinha esse costume de escrever no caderno a sua oração. E eu achei aquilo tão lindo, fiquei tão impactado com aquilo. E depois eu aprendi uma coisa muito importante, que você nunca vai conseguir, irmãos, escrever uma coisa e pensar em outra coisa. Quando você está escrevendo, você tem que pensar no que você está escrevendo. Porque você nunca vai conseguir fazer as duas coisas distintas. Escrever e pensar em outra coisa. Você tem que pensar no que você está escrevendo. Ah, mas e aquelas pessoas que escrevem com as duas mãos? Ele está pensando no que ele está escrevendo, com as duas mãos. Mas você não pode deixar... Ah, eu estou escrevendo aqui sobre José e estou pensando na morte da bezerra. Não vai dar certo. Você não consegue fazer isso. Ou você vai pensar na morte da bezerra, ou você vai escrever. Então essa era uma prática que essa menina fazia e que me deixou muito assim, fiquei muito abençoado com aquele jeito dela, né? E saber que eu estava naquelas orações, né? Me fazia muito bem. E a gente era um grupo de jovens na igreja maravilhosos. A gente se unia e até hoje, 50, 40 anos depois, a gente ainda tem proximidades. Muitos são pastores em muitas igrejas, muitos estão liderando. O Zeli falou para mim no velório do Bressa que o pastor Brasílio fez um grande trabalho. Sim. Colocou a palavra de Deus tão forte nos jovens que até hoje os jovens são fortes. O pastor Brasílio fez isso, ele pregou a palavra de Deus de uma maneira tão forte que os jovens ficaram com essa palavra de Deus no coração. Então, irmãos, quando vim, principalmente à noite, vem aquele terror noturno, pega a sua cabeça e começa propositalmente, intencionalmente, começa a pensar em outras coisas. Não deixa o diabo controlar o que você está pensando.
Aleluia. E outra que tem esse costume. Glória a Deus, Rosane. Pastor João, você e sua família estão no meu caderno de oração. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus. E agradeço muito a você por estar colocada no seu caderno de oração. Então você entende o que eu estou falando, irmãos? Não tem pessoas que comandam a mente dos outros, às vezes na meditação. Agora você vai, começa a pensar no mar azul, começa a pensar nas ondas, é ondas que vão, é ondas que vêm, é ondas que não sei o quê. Agora você vai ver um campo bem verde e a sua cabeça vai viajando e vendo aquelas imagens. E se a pessoa quiser te conduzir para a destruição, ela pode conduzir a sua destruição também, porque você entregou a mente para o comando dela, para os pensamentos dela. Mas nós não podemos fazer isso, irmãos. Nossa mente, ela está primeiro debaixo da graça de Jesus, sobre o comando do Senhor. E nós temos o comando dela. Por isso Paulo diz: não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, mas transforma pela renovação da vossa mente. Eu quero fazer uma oração nessa noite, irmãos. Eu vou terminar já, perdão, eu dei uma avançada. Eu vou terminar orando. E eu queria orar por pessoas que estão tendo problema com dormir à noite. Não só problemas por dormir à noite, porque tem pessoas que a Marina, 3 horas de sono já restaura ela fica zerada. Agora, tem pessoas que precisam de 8 horas de sono, né? Que é o normal, que é o que os organismos de saúde aí colocam, né? Como base, 8 horas de sono bom para uma pessoa acordar zerada no outro dia. Mas tem pessoas, irmãos, que às vezes dormem menos, outros dormem mais, mas não é só sobre isso que eu quero orar. Eu quero orar hoje especialmente, irmãos, pessoas que têm sofrido terror noturno, que à noite o inimigo vem para bombardear, às vezes com sonhos, com pensamentos, e aqueles pensamentos se transformam em sonhos, porque aquelas coisas todas difíceis que às vezes você tem no sonho, são coisas que estavam alimentando o seu pensamento que você nem sabia, nem percebeu a intensidade de que aquilo estava perturbando os seus pensamentos. Então, nessa noite, em nome de Jesus, se você pode, quiser, sentir e querer, coloca a mão sobre a sua cabeça ou sobre o seu coração, que é o centro da vida, né? Mas coloca a sua mão sobre a sua cabeça, se você puder, aí na sua casa, e eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós declaramos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que a nossa mente, Senhor, ela está, Senhor, sob o controle de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a nossa mente é renovada pela palavra do Senhor, ó Pai. Que a nossa mente, Senhor, está coberta pelo sangue de Jesus, ó Pai. Pelo sangue de Jesus, Senhor. Nós temos, Senhor, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento de tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. E a tua palavra diz que por um único sacrifício o Senhor morreu por nós, derramou o seu sangue, salvou os nossos pecados, nos redimiu do peso da dívida. Não há mais nada que nós devemos ao inimigo, porque o Senhor pagou o preço por nós. E hoje nós somos livres em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que tem perturbado esta mente, Senhor, pensamentos malignos, Senhor, pensamentos às vezes até terríveis, ó Pai, que vem entrando, Senhor, ou que o inimigo tenta infiltrar na mente desta pessoa, Senhor, eu quebro agora, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai, eu quebro agora, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus poderoso, põe as tuas mãos, ora macalabalchuricanda labacheri ramacalabalchurianda labá,
Xere andalabaxere candalaia, põe as tuas mãos, Senhor, e quebra, Senhor, todo laço maligno, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Todo terror noturno seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Que pelo poder da tua palavra, que fomos transformados, ó Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós, está sobre nós, ó Pai. Nós recebemos essa bênção, recebemos essa palavra, Senhor, e nós declaramos, ó Deus, noites de paz, noites de descanso, Senhor, noites em segurança, Senhor, pensamentos controlados, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Dá sabedoria a cada um dos seus servos, ó Deus, a nós termos, Senhor, bons pensamentos e não deixar que o inimigo, seja no terror noturno, ou seja na peste, na mortandade que assola o meio-dia, seja repreendido em nome de Jesus, porque desde o amanhecer até cair o sol, até o nosso deitar, desde o nosso levantar até o nosso deitar, está guardado e coberto pelo sangue precioso de Jesus, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a família de cada um dos irmãos que estão assistindo essa live, os irmãos que pertencem ao nosso rebanho e aqueles, ó Deus, que ouvirem esta mensagem, sejam alcançados pelo poder que há no nome de Jesus e as mentes sejam renovadas e transformadas e que nós possamos, na direção sob o teu Espírito Santo, dirigirmos os nossos pensamentos, elevarmos os nossos pensamentos a ti, e como diz a tua palavra, que nós meditamos esses dias, para nós pensarmos nas coisas que são de cima, porque nós já ressuscitamos com Cristo. No nome de Jesus, nós declaramos essas bênçãos, ó Pai, sobre esse irmão, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Essa é uma palavra muito forte para a sua vida. Essa é uma oração forte para que você tenha uma noite de paz. Eu sei que já está um pouquinho tarde, mas para que você tenha uma noite de paz, em nome de Jesus. Ontem a Marina, eu terminei lá, ela veio para a sala, nem deu para ela falar, mas hoje ela está aqui. Boa noite, beijinho, paz do Senhor. Deus abençoe Dona Alice, beijinho, Deus abençoe Yasmin, Deus abençoe Roseli, a todos aí que estão aí. Sara querida, Dona Alice, quem mais está aí? Rose, todos os irmãos, Adilson e Senhorinho, Roseli, Deus abençoe. Adilson e Tereza, fica mais fácil. Tereza, nome de Jesus. Todos os irmãos estão aí, ó. Minha mãe, deixa eu ver quem está aí. Alice querida, já falei. Tem bastante gente, às vezes não aparece os nomes. Dona Alice hoje falou, nós fomos num lugar, falaram que eu era irmã do Joabe. As pessoas falam que a gente é irmã. Nós é 40 anos de casado, né? Eu falei isso outro dia, o pessoal, alguém falou, você mesmo falou, imagina. Eu falei, desde quando a gente namorava, as pessoas achavam que a gente era irmão, a gente se parecia. Hoje um árabe lá falou, vocês são irmãos, não sei o quê. O Zay orou também. Ai, que coisa linda. Meu nenenzinho, mano. Ai, Zay, você é demais. Você é a coisa mais linda que existe no mundo. Gente, Deus abençoe. Um grande beijo. Fiquem com Deus e guarde essa palavra no coração. E o Deus de paz guardará o vosso coração e a vossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Sara, obrigado pelas palavras com a Marina. Obrigado por essa palavra, Como ela diz, maravilha de prédica, esclarecedora e encorajadora. Ai, que linda. Deus abençoe e o capacite mais e mais, dando saúde. Amém. Muito obrigado, Sara. Amém. Deus abençoe a vida de todos, no nome de Jesus. Muito obrigado pelas palavras e pelas orações que eu sei que está no coração de todo mundo. Amém? Ele ficava falando oração. Zay, você é a coisa mais linda que tem no mundo. Um beijo do vovô Zay.
Vovô te ama. Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã, irmãos. Bom descanso a todos. Fiquem em paz em nome de Jesus.